Ok, então vamos iniciar falando um pouco sobre dispersão, easy e equalização. O primeiro slide mostra um sistema de transmissão digital de portadora única, e o objetivo aqui é lembrar um pouco sobre a teoria de Nyquist para zero easy. Vamos lembrar então que o transmissor precisa filtrar a sequência discreta que vem como resultado do modulador, e o receptor também precisa filtrar a sequência discreta que chega a ele a partir do conversor analógico digital. Então, tanto no transmissor como no receptor são aplicados filtros. E a teoria diz que a convolução entre esses dois filtros junto com o canal, tá? Então seria a convolução entre filtro do TX, canal e filtro do RX, ela precisa resultar em um pulso de Nyquist para que seja garantido a não ocorrência de easy, ou seja, para que os símbolos transmitidos pelo canal não interfiram entre si. Só que normalmente o canal ele não é conhecido, então ele sai, digamos, ele fica de fora desse design e simplesmente se projeta o filtro do transmissor e o filtro do receptor para satisfazer esse requisito, ou seja, a convolução entre o filtro do transmissor e o filtro do receptor resulta em um pulso de Nyquist, tá? E aí, se o canal for ideal, ou seja, se o canal tiver somente um tap ou for flat no domínio da frequência, então o critério de Nyquist fica satisfeito. Agora, se o canal, a representação discreta do canal tiver mais de um tap, e então o canal for categorizado como dispersivo, essa convolução entre os três elementos ela não vai satisfazer não vai gerar um pulso de Nyquist e, portanto, o critério de Nyquist não vai ser satisfeito. Significa que ocorrerá easy. Tá? E aí entra a necessidade de se ter um equalizador, que está sendo mostrado nesse bloco aqui. E, aliás, o motivo pelo qual esse bloco mostra Matched Filter, esse acrônimo MF significa Matched Filter, / Equalizer, é o fato de que muitas das vezes o filtro casado ele aparece, a função base do filtro casado aparece no próprio equalizador. Então, ao usar um equalizador, não há necessidade de usar também um filtro casado, mas somente o equalizador que já tem embutido nele mesmo o filtro casado. Ok, e quando isso então passa a ser problemático? Bem, vamos pensar como a gente pode, em um sistema de comunicações, aumentar a taxa de transmissão de dados. Tá? E, essencialmente, a maneira é aumentando a banda ou aumentando a potência de transmissão. Tá? Só que no caso de aumentar a banda de transmissão, tipicamente o intervalo entre os símbolos passa a ser reduzido. Tá? Por exemplo, para PAM, o intervalo entre símbolos PAM é 1/2W, onde W é a banda de transmissão. E para QAM o intervalo é 1/W. Então, nitidamente, ao aumentar W, tem-se símbolos espaçados em intervalos menores no tempo. Tá? E agora vamos pensar então duas intuições no domínio do tempo e no domínio da frequência. A intuição no domínio do tempo é de que normalmente a dispersão do canal não é muito longa em termos de tempo absoluto, tá? Seja para transmissão, linhas de transmissão ou para canais wireless. No entanto, ao amostrar esse canal com uma frequência muito mais rápida, ou seja, ao aumentar a banda e então necessitar de uma frequência de amostragem maior, é muito mais provável que a representação discreta do canal ela tenha mais de um tap. Tá? E a intuição do domínio da frequência é de que ao aumentar a faixa ou a banda de transmissão W, seria muito mais difícil que ao longo de toda essa banda maior o canal tivesse uma resposta flat. Tá? E obviamente, se o canal tiver uma resposta flat ao longo de toda a banda, no domínio do tempo ele é um impulso e, portanto, teria somente um tap na sua representação discreta. Ok, então afinal, o que acontece devido à dispersão? Como eu falei anteriormente, primeiramente o filtro casado deixa de funcionar. Tá? Então, se você reparar, a solução para aumentar a taxa de transmissão de dados é aumentar a banda, mas chega ao ponto de que esse aumento de banda é tão grande
que a representação discreta do canal começa a introduzir easy, devido à sua dispersão. Então há uma relação de compromisso aí. Tá? E então, devido a essa dispersão, se faz necessário o uso de equalizador, que é justamente para compensar essa interferência intersimbólica oriunda do fato de que a frequência de amostragem ou a representação do canal passa a ter múltiplos steps. Tá? Agora, é claro que há outras soluções, como por exemplo, usar modulação multiportadora, e é exatamente esse um dos tópicos que vai ser abordado aqui nesse vídeo. Tá? Então, vamos ver um pouco sobre como esse problema de dispersão e de easy ele é tratado nos dois mundos. E por dois mundos eu quero dizer transmissão de portadora única e transmissões multiportadoras. Ok, mas antes de mais nada, eu queria mostrar um exemplo de transmissão PAM, ilustrando os efeitos de equalização e filtro casado. Tá? Esse primeiro slide mostra o resultado de uma transmissão PAM de ordem de constelação M igual a 8, tá? Com uma distância mínima entre os pontos da constelação de 2. E o objetivo dessa figura é comparar a observação espaçada em símbolos, dos símbolos transmitidos e dos símbolos recebidos que estão na entrada do dispositivo de decisão. Tá? Então a gente nota que os símbolos nesse cenário de canal ideal e usando o filtro casado, eles estão muito próximos. Tá? Então aí certamente não haveria erro de decisão nenhum. Tá? Agora, se simplesmente eu na simulação substituir o canal ideal de um tap por um canal de 2 taps, o resultado já fica como mostrado nessa figura. Então, isso é para mostrar que o efeito do canal, a easy resultante do canal dispersivo, ela afeta significativamente a performance do sistema. E aí, então, o próximo passo seria introduzir um equalizador. E equalização é um tópico muito consolidado e com uma literatura imensa, tá? Então, vale observar aqui que os esquemas clássicos são usar a equalização chamada de zero forcing, que basicamente inverte o canal, tá? E tenta forçar todo o canal, digamos que o canal seja H, então o zero force seria 1 sobre H, ele tenta desfazer todo o efeito do canal, tá? Só que é clássico que zero forcing tem como um dos maiores problemas o fato de poder aumentar o ruído, o famoso noise enhancement, e portanto zero forcing não é o mais apropriado. E aí, uma maneira melhor de se implementar um equalizador é resolver o problema tentando minimizar o mean square error, e aí se tem esse equalizador chamado de MMSE. Tá? A formulação eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é apenas para mostrar em alto nível o que teríamos em equalização. Tá? Além do MMSE, uma maneira clássica é introduzir também um Decision Feedback Equalization no receptor, que tenta, a partir das decisões passadas, estimar ou gerar, cancelar, na verdade, a easy dos símbolos atuais. Então, o Decision Feedback Equalization, ele usa decisões passadas para tentar prever a interferência que está ocorrendo no símbolo em decisão atual. Tá? E um dos problemas clássicos de Decision Feedback é o fato de o erro ser propagado. Então, como há um feedback e o feedback e a própria decisão está sendo afetada por esse feedback, um erro pode se propagar nessa cadeia e ser realimentado de maneira que o sistema perca bastante sua performance por propagação de erro. E uma maneira clássica de resolver esse problema é mover o feedback de decisão para o transmissor. E aí se tem então o que eu estou chamando aqui de precoding mais MMSE. Tá? A ideia tem muitos esquemas de equalização, tá? E alguns deles são, e a maioria deles é baseado em algum desses que eu estou listando nesse slide. Tá?
Então, para efeito de comparação, eu usei um MMSE, esse segundo da lista, na mesma simulação e o resultado está sendo apresentado nesse slide. Notem então que simplesmente pelo fato de que eu apliquei uma equalização, tudo voltou ao normal, ou melhor, aproximadamente voltou ao normal, e os símbolos recebidos na entrada do dispositivo de decisão do receptor são novamente muito próximos dos símbolos transmitidos, o que significa que não teria erro de decisão nesse caso. Tá? Essa simulação está disponível no GitHub, depois eu vou passar mais detalhes do link e posso também me disponibilizar para ajudá-los a rodar a simulação. Ok, então quais os problemas em usar a equalização? Primeiramente, a equalização ela pode ter uma alta complexidade de implementação. Tá? No caso do MMSE, isso significa que o equalizador teria um número muito grande de taps. Tá? E no caso de outras estruturas com feedback equalization, por exemplo, esse feedback também poderia ter um número grande de taps e aí a complexidade de implementação seria elevada. O outro problema é que o design por si só não é trivial. Tá? O conhecimento do canal é um dos elementos necessários para projetar esses esquemas de equalização. E o fato de o canal poder estar mudando, por exemplo, variando com o tempo em wireless, isso também dificulta a equalização, o design dos equalizadores. Tá? E ainda tem o fato de que equalizadores somente parcialmente equalizam o canal. Tá? É o que eu falei sobre Zero Forcing. Equalizar completamente o canal leva ao problema de noise enhancement e por isso equalizadores somente parcialmente equalizam. Tá?